hoje o presidente Lula oficializou uma informação, né, Paulo, que já estava correndo há algum tempo, que é a indicação de Jorge Messias para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso para o Supremo Tribunal Federal, né? Essa vaga era muito cobiçada, tinha muita gente fazendo pressão, eu era uma delas, estava fazendo pressão para uma mulher negra, não aconteceu, infelizmente, mais uma vez, né? Fico triste por isso, mas também não fico desgostosa em relação à indicação. Jorge Messias tem qualificações importantes para assumir o cargo, o Paulo vai falar um pouco sobre isso. Esse assunto é manchete do nosso site. Neste momento, vou compartilhar aqui a tela do Brasil247.com. Está aqui, ó. Lula, Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição. Vou abrir essa matéria aqui, porque foi publicado, foi informado, né, que o Jorge Messias oficialmente seria indicado, e depois saiu uma nota sobre o assunto, e aí as repercussões foram vindo além dessa fala aqui do presidente. O presidente confirmou hoje, quinta-feira, um feriado, ele tem uma viagem aí para fazer, para a África do Sul, para a reunião do G20, então adiantou a indicação, né, do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para assumir a cadeira aberta no STF, deixada aí para a aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. Vamos ler aqui a matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quarta-feira a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para assumir a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, após, como eu disse, a aposentadoria do Luiz Roberto Barroso. A escolha foi definida durante reunião no Palácio da Alvorada, hoje pela manhã, né, e encerra semanas de expectativa e especulações sobre quem ocuparia a cadeira deixada pelo ex-presidente da corte, né, o Barroso estava na presidência até pouco tempo. Ao comunicar a indicação, Lula reforçou a confiança no trabalho desenvolvido por Messias e a expectativa de que ele vai manter aí o perfil constitucionalista no Supremo. Abre aspas aqui a declaração do presidente. Assinei hoje mensagem ao Senado Federal indicando o nome do advogado-geral da União, né, Jorge Messias, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Lula acrescentou que a escolha se dá pelo alinhamento de princípios e pela dedicação demonstrada pelo indicado ao longo de décadas de serviço público. Abre aspas, disse aqui o presidente. Faço essa indicação na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública, destaca aqui a mensagem assinada pelo presidente Lula. Essa situação estava meio no banho-maria há um tempo, né? Porque havia essa informação de que o presidente iria indicá-lo, havia uma pressão do Centrão, particularmente do Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, presidente do Senado. O Rodrigo Pacheco teria dito ao presidente que tinha esse interesse, que respeitava a decisão dele, mas que ele não seria candidato ao governo de Minas Gerais, como queria o presidente Lula, né? Hoje eu vi um jornalista ali falando, mas o presidente Lula não trabalhou para a campanha do Rodrigo Pacheco, não criou as articulações para o Rodrigo Pacheco ser candidato. O Rodrigo Pacheco quer ser candidato ou não, mesmo que o presidente tenha esse desejo, não é ele que tem que fazer a articulação. Quem tem que fazer a articulação é o partido do Rodrigo Pacheco, né? Que é ninguém menos que o PSD, do Gilberto Kassab. Se havia e há essa pretensão de interesse, eu vou te colocar, Paulo, calma, não precisa, eu vi que você caiu, vou te embarcar, nem sei porque você caiu. Mas, enfim, estava dizendo aqui, Paulo, que o Rodrigo Pacheco tinha lá os seus interesses, externou isso ao presidente, e havia aí uma movimentação também do Rodrigo ser candidato ao governo, movimentação essa que acabou não se concretizando. O próprio PSD já tem um outro candidato lá, filiou recentemente um outro personagem na política, e isso tira um pouco mais do espaço do Rodrigo Pacheco, como queria o presidente Lula. Então, o Davi Alcolumbre disse que mesmo não sendo o presidente escolhendo um outro nome, ele ia continuar fazendo a campanha para o Rodrigo Pacheco. E aí, com a indicação oficial, né, ou seja, o presidente já encaminhou para o Senado a indicação, aí vai ficar a cargo do Davi Alcolumbre definir quando vai ser essa sabatina, como é que isso vai, os trâmites legais ali, né, da casa para a interpelação dele pelos senadores na comissão e depois pelo plenário, a votação em plenário. É bom lembrar, né, Paulo, que na indicação do André Mendonça, por exemplo, demorou uns meses para o Davi Alcolumbre, que não queria o André Mendonça durante o governo Bolsonaro, demorou uns 5 meses para haver ali a sabatina do André Mendonça. Ou seja, o Davi Alcolumbre trabalhou para ver se teria algum recuo. A tendência é sempre achar que você tem o nome, você sabe qual é o nome, você deve decidir indicar rapidamente. Porque você evita conversa, evita oposição, às vezes você pega de surpresa. Ou seja, quem está com a faca e o queijo na mão poderia usar isso em benefício das suas iniciativas.
Eu acho, portanto, que talvez teria sido prudente indicar no momento exato, no momento em que aparece a vaga, você fazer a consulta que você acha que tem que fazer, que, aliás, não é um processo muito demorado, e você fazer a indicação. Não foi feita, mas eu acho que também, assim, vale, fez na hora em que achou possível fazer. Eu acho que tem todas as condições de ser indicado e de ser aprovado. Eu acho que o presidente Lula mantém uma coerência e uma apoio no Supremo e apoio nos meios jurídicos. Os adversários estão cada vez menos influentes nos meios jurídicos, menos influentes junto aos demais ministros do Supremo. Então, eu acho que é uma aprovação feita. Talvez pudesse ter sido feita, a indicação pudesse ter sido feita antes, mas eu acho que será aprovada sem maiores atropelos. Isso eu acho. Eu não sou nenhum expert, né, em bastidores do Supremo, mas pelo que eu conheço, eu imagino isso. Você concorda? Eu não sei se vai ter esse passeio, eu espero, né, que tenha Tá. esse passeio, mas vamos aguardar para ver como é que isso se desdobra de fato. Eu vou colocar aqui, Paulo, a página do X, antigo Twitter, né, do Jorge Messias. Ele se pronunciou pela sua página sobre a indicação, agradecendo aqui, diz ele, ó, recebo com honra a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade, zelo e zelo institucional. Eu fico imaginando quantas vezes ele deve ter escrito isso e reescrito, sabe aquela coisa, vai sair qualquer hora, deixa eu pensar aqui no texto. Será que ele fez isso, Paulo? Ou escreveu na hora? Porque se fosse eu, ia ficar escrevendo, pensando, como é que eu vou fazer isso aqui para agradecer, para não mostrar que é uma bajulação, sei lá. E como esse negócio está cozinhando há tanto tempo, né, o cara teria algum tempo ali. Hoje eu estou meio fora da caixa aqui, ó. Aí ele diz aqui: "Com fé, e humildade, confiadas às senadoras e senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais", aí está no juridiquês, né, "necessários para, ao exercício desta elevada missão de Estado. Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado democrático de direito e com a justiça brasileira, em especial com os relevantes deveres e responsabilidades da magistratura nacional", e aí ele assina aqui 20 de novembro de 2025, Jorge Rodrigo Araújo Messias. Na página dele, também já tem aqui alguns nomes, né, de pessoas que vão lá, marcam ele para saudá-lo. E olha só quem veio aqui na página, do Messias, o André Mendonça, Paulo. "Parabenizo o ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de um nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio, no diálogo republicano junto aos senadores", disse aqui o ministro, como é que era? O terrivelmente evangélico André Mendonça.